Diretor Executivo de Formação e Transição, Jorge Andrade, por gentileza. Boa tarde à presidência, ao Conselho de Gestão, boa tarde a toda a imprensa e à torcida colorada. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa formação, sobre o trabalho de transição das categorias de base para a equipe principal. Eu vou começar falando um pouco da nossa organização, como a gente está organizado na base, e vou falar também de algumas ações que a gente vem realizando durante o ano. O nosso departamento, ele está, obviamente, linkado, né, já foi citado, ao departamento de futebol como um todo, profissional. Eu sou diretor de futebol para formação e transição. Eu sou um profissional formado no clube. Eu fui atleta dos 9 aos 22 anos aqui no clube. Sou filho de um ex-jogador que teve passagem pelos anos 60 e 70 aqui no clube. Também foi treinador das categorias de base, sub-17, sub-20. E tenho passagem por outros clubes também. Depois do Internacional, eu passei pelo Figueirense, pelo Atlético Paranaense, Santos e Sport Recife, que era o clube que eu estava até fevereiro. Nos últimos 2, 3 anos, praticamente trabalhando com equipe profissional, mas nunca deixando a origem da base, né, da valorização do jovem nesses projetos, tanto do Santos como do Sport Recife. E quando eu recebo o convite em fevereiro deste ano, o que pesou muito para mim retornar ao clube foi a gratidão da minha formação como pessoa e também como profissional, e retribuir o que o Internacional fez por mim. A nossa organização está dividida em 4 pilares, né? O pilar técnico, o pilar de mercado, o pilar administrativo e o pilar da formação. O nosso pilar técnico, nós temos 2 lideranças, que é o nosso gerente metodológico, que é o PC de Oliveira, um ex-treinador de futsal, campeão mundial com vínculo aqui no Internacional, campeão mundial pela seleção brasileira, um ex-atleta de futsal, ex-atleta de campo também, jogou no Guarani, no Curitiba, na Ferroviária, ex-treinador, foi treinador na Ferroviária, foi treinador em outros clubes, foi auxiliar em outros clubes, Avaí, São Paulo, com o Alex. Hoje ele é instrutor técnico da Comebol e instrutor técnico da FIFA, e tem essa responsabilidade de ser o nosso gerente metodológico. O Julinho Camargo, também conhecido, um ex-treinador com mais de 30 anos de profissão, formado aqui no Internacional, campeão mundial sub-15, com passagem por clubes também em formação de base, campeão com grandes conquistas, e treinador também de Série A, B, C, D e clubes do interior. Eles são os responsáveis do pilar técnico, que engloba as nossas categorias sub-20, 15, sub-20, 17, 15, as categorias de iniciação, análise de desempenho e o nosso programa individual de treinamento. Na área da captação, a gente tem a nossa liderança como o Luther Alves, que também é um ex-atleta, formado em Educação Física, que foi coordenador de base do Juventude, coordenador de base da Chapecoense. Por último, tinha uma passagem pelo Corinthians na área da captação, profissional que tem um amplo conhecimento de mercado e tem contribuído muito com essa área de captação, coordenando os observadores, as avaliações e sendo o nosso braço da base no CAPA. O Leonardo Menezes é o nosso gerente administrativo, do nosso pilar administrativo, que cuida dos registros financeiros, supervisor das categorias, a gestão do CT, almoxarifado, rouparias e alojamento. O Leonardo também é um profissional formado no clube, começou na FECI, foi gerente da Escola Rubra e também foi gerente de futebol, do futebol feminino, antes da Luísa, e agora está contribuindo com a gente. O Leonardo Menezes também é filho do Daltro Menezes, o primeiro treinador do Internacional na era Beira-Rio. O Leonardo Fortino é o responsável pela coordenação de performance e saúde do nosso pilar da formação, que engloba a preparação física, nutrição, departamento médico, fisioterapia, psicossocial e o projeto 360. O
Leonardo também é um profissional formado na casa, preparador físico, que tem ampla experiência em todas essas áreas e coordena essa área. Esse é o time da gestão da base. Esse time se reúne uma vez por semana para tratar de planejamento, dos nossos resultados, das nossas ações, e toca o dia a dia do clube, das categorias de base. Falando um pouco de metodologia da área do pilar técnico, a gente começou a conversar de uma construção de um caderno metodológico. E eu, conversando com o PC e as nossas passagens pelos clubes que a gente passou, a gente já teve a oportunidade dessa construção desse caderno metodológico. É muito bacana, tem todas as orientações, fica um caderno desse tamanho e, na nossa conclusão, pouco usado. Eu disse para o PC, vamos fazer o seguinte, então, vamos ter algo mais prático que a gente possa realmente implantar e que as nossas comissões técnicas entendam e aceitem. Então, a gente começou uma construção das ideias inegociáveis, que são princípios que, embasados na cultura do clube, na cultura do futebol gaúcho, nas melhores práticas do futebol moderno, que a gente possa ter esses princípios que o torcedor ou nós sentamos na arquibancada e a gente olhe que esses times da categoria de base têm esse princípio e estão realizando isso. É um projeto que está em construção, a gente ainda quer discutir isso com o D'Alessandro, a gente não teve essa oportunidade pela recente chegada dele, então é algo que a gente está construindo nesse sentido, né? Então, se a gente enxergar num exemplo aqui, a nossa equipe de base, que ela tenha um para um defensivo muito forte, a gente está enxergando algo que a gente propôs como princípio. Se não, a comissão técnica tem autonomia, a responsabilidade para treinar e fazer como chegar nesses princípios. Tá? Método 2.1. Outro assunto que a gente acha muito importante e a gente tem trabalhado bastante são as categorias de iniciação. A gente tem recebido nos clubes, e a gente tem percebido nos clubes, que a geração que está chegando nessa faixa etária entre os 6 até 8, 9, até os 12 anos, é a geração da tela. É a geração que tem um déficit motor em relação às gerações passadas. Porque essas crianças hoje, eles ficam na frente da tela muito mais tempo do que a gente ficava, porque a gente não tinha, né, as gerações não tinham isso, e deixam de ter estímulos motores. E essa responsabilidade, ela está cada vez mais na mão do clube. Por quê? Porque esses jovens chegam cada vez mais cedo dentro do clube. Então, aqueles meninos que brincavam na rua, hoje eles têm que vir treinar no clube. E o que a gente tem observado nos clubes é uma dada importância muito grande pelo resultado nessas categorias. Então, ao invés das comissões técnicas desenvolver essas crianças com estímulo motor adequado, está preparando a equipe de uma forma coletiva para ganhar o jogo, para ganhar o campeonato. Então, por isso que a gente tem uma preocupação muito grande. Então, a gente tem implantado esses 5 pilares, né, nesse processo de iniciação, dentre eles, né, as diferenças bolas, superfície, dimensões do campo e jogo deve estar sempre presente em todas as sessões de exercício. A gente tem inserido o futsal nesse contexto. As nossas crianças treinam com bola de borracha, treinam no campo sintético, treinam no campo de grama, treinam com bolinha de tênis. Esses dias eu estava passando no CT, lá estavam os pequenininhos com bolinha de tênis, fazendo embaixada, assim. Eu já vi eles treinando de pé descalço com uma bola de futebol. Então, a gente tem estimulado toda essa parte da questão de várias superfícies, bolas, para poder que essas crianças tenham um estímulo motor, né? Nessa idade também o aprender brincando, a resistência, velocidade e força são desenvolvidas em situações naturais.
Formação orientada para favorecer a criatividade e iniciativa de exploração do pequeno futebolista. A gente não pode ter o Gabriel Carvalho com 8 anos e o treinador dizer para ele assim, a hora que ele dá uma caneta ou dá um drible, não, para, tu tem que cumprir função, não faça isso. Eu já vi isso muito acontecer em clube. Vai cumprir função que nós precisamos ganhar o jogo. E a criança deve ter a convicção daquilo que está fazendo e aprendendo, vai ajudá-lo a jogar, a competir. Então ele tem que ter consciência que brincando, ele vai aprender, ele vai jogar. Então isso tem que estar inserido e está inserido nas nossas sessões de treinamento das categorias de iniciação. Projeto 360. É um projeto que a gente criou esse ano. O projeto busca otimizar os atletas de forma integral atuando em todas as suas áreas de formação. Também, por passagem em outros clubes, a gente tem notado que as áreas não se comunicam para desenvolver o trabalho integrado. O que acontece? Em muitos momentos, em muitos lugares, uma área, um exemplo, a nutrição está desenvolvendo um trabalho, mas não sabe se aquele atleta é um atleta importante para o clube, porque não tem o conhecimento, e está fazendo um trabalho de forma passiva, não ativa, e a gente fez esse projeto com esse sentido e esse objetivo de integração, tanto na área técnica, performance, saúde e comportamental. O que foi feito? Foram criados critérios de cada área para avaliar os meninos. Esses critérios eles foram estabelecidos. Após esse critério foi feito o diagnóstico de um grupo de atletas especiais, que a gente criou num primeiro momento para poder ser feito. E através desse diagnóstico se criou plano de ação para cada área. Então, por exemplo, se um menino se identificou que ele tem um problema de cabeceio, de técnica individual, foi criado um plano de ação, de treinamento para esse menino desenvolver o cabeceio. Exemplo, né? Na área da fisiologia e nutrição, se o menino tem déficit de massa magra, ele tem que ganhar músculo, ele tem que ficar forte, foi criado um plano de ação integrado com a área da preparação física, da fisiologia e da nutrição para esse menino desenvolver. E também na área comportamental. Se o menino tem algum problema na escola, se o menino não consegue se adaptar na escola, se o menino tem um problema familiar, plano de ação para esse menino para desenvolver nessa parte e uma avaliação de 3 em 3 meses. Esses meninos recebem uma nota, né, para isso. E assim que eles vão evoluindo, eles vão aumentando a nota deles, que vira conceito, que é o conceito A, conceito B, conceito C. Aqui um exemplo de como a gente tem as informações cadastradas, e a gente está agora com um projeto junto com a TI, desenvolvendo um BI, onde todas essas informações e as informações de treino vão estar inseridas, e vai ser mais fácil para a gente poder ter acesso. O PIT, o nosso programa de individual de treinamento. Então, entrando naquele exemplo do menino que tem um problema com cabeceio, que ele precisa desenvolver o cabeceio. Esse menino, dentro do plano de ação, vai entrar para o programa individual de treinamento. O que é isso? Nós temos dois profissionais hoje envolvidos diretamente com esse plano de individual de treinamento, que é o Vinícius, um ex-zagueiro aqui do clube, e o Wilson, que é um outro profissional que já trabalhou em outros momentos no antigo projeto Aprimorar, e hoje está com a gente novamente, depois de ter cedido gentilmente pelo Departamento de Futebol Feminino. Esses atletas, eles têm essa inserção de trabalho individualizado nas sessões de treinamento mesmo da categoria, e em sessões de treinamento no contraturno, ou até mesmo em momentos especiais fora do treinamento. Essas informações, aquela ali é a tela desse BI que está sendo construída, essas informações de quantas vezes esse menino fez o treinamento de cabeceio, com quem que ele fez, quando que ele fez e como ele fez. Por que tudo isso, né? Porque a gente sentado olhando o jogo e vê uma deficiência no menino. E aí pergunta, pô, mas por que ele cabeceia mal?
Ele não treinou, mas por que não treinou? Por que não foi feito? É muito fácil dizer, ele não sabe cabecear, ele foi feito algo. Então, por isso a criação desse projeto para a gente desenvolver a parte individual do menino. A nossa área de captação, hoje nós temos 11 observadores pelo país. Isso é uma área que, alguns anos atrás, o internacional sempre foi referência, porém, o mercado mudou nesses últimos anos. Os clubes que não tinham rede de observadores começaram a criar. Então, o Flamengo tem uma grande rede de observadores espalhado por todo o Brasil. Palmeiras tem uma rede de observadores. O Bahia, através do Grupo City, tem uma gigantesca, eu acho que é a maior do Brasil hoje. O Atlético Paranaense sempre foi referência, também tem. E esses observadores dos nossos concorrentes, estão na nossa região. Então, a gente tem que trabalhar muito bem a nossa região, e é o nosso foco, a região sul. Hoje nós temos observadores específicos que trabalham em Porto Alegre, na região metropolitana, com o objetivo de não deixar escapar o talento que está no nosso quintal. Eles visitam projeto social, visitam escolinhas, visitam comunidades e também centros de formação. Claro que também a gente tem os nossos observadores na região sudeste, que é uma região importante, né, de captação de atletas. A região nordeste, nós também recebemos um bom número de atletas do nordeste, e a região centro-oeste. Esses são os números desse ano, né, de atletas observados, e foram aprovados nesse ano, da categoria de iniciação até o sub-20, 96 atletas. Esses observadores são responsáveis, né, por observar as principais competições do Brasil, as competições da sua região, o centro, e como eu falei, da região metropolitana em Porto Alegre. Esses observadores também são responsáveis por estar muito próximo desses projetos nas suas regiões. Formação e desenvolvimento e capacidade das nossas comissões técnicas. O Inter, além de ser um grande celeiro de jogadores, também é um grande celeiro de profissionais. Daqui saíram treinadores hoje que treinam clubes da Série A, Série B, entre eles Guto Ferreira, Lisca, Mano Menezes, Anderson Moreira, quem mais? Esses que me veio na cabeça agora aqui. André Jardine, hoje no América do México, campeão olímpico. Osmar Loss também, com passagem por grandes clubes de futebol brasileiro, hoje está no exterior, se não me engano, na Tailândia. E a gente tem como objetivo, nesse projeto, desenvolver os nossos treinadores, as nossas comissões técnicas, para poder um dia atender também a categoria profissional, né? E até mesmo indo para o mercado, como esses exemplos que eu usei. Esse projeto é capitaneado pelo Julinho, tá? Ele tem assim, encontros e reuniões sistemáticas com as comissões técnicas para discussão de conteúdos, né? Exemplos, tem dias que eles falam sobre liderança, que tipo de liderança, tem dia que eles falam a respeito do pré-jogo, do intervalo, como trabalhar no intervalo, trabalhar o pós-jogo, elenco, avaliação de elenco, como lidar com o elenco, com aqueles que não estão jogando, somente os que estão jogando estão felizes, que não joga fica chateado, enfim, vários assuntos. E também, para o próximo ano, a gente tem a ideia de, além dos profissionais da casa que vão fazer palestras para os nossos treinadores, o Roger, se não me engano, já está marcado na próxima terça-feira, vai ter o D'Alessandro também, o professor Paixão, o Mazuco. Depois dos profissionais da casa, a gente vai convidar alguns profissionais de fora também para poder vir e nos auxiliar nesse programa. Esses são os atletas que transitaram e estão transitando da equipe de base para a equipe profissional. São número de 14 atletas.
Dentre eles, 5 estão mais estabelecidos na equipe principal, né? Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Ricardo Matias, o Luiz Otávio agora e o Luca Dumont. Os jogadores convocados para a seleção brasileira, tivemos 8 jogadores convocados para a seleção brasileira de base, sendo eles da categoria sub-15 e sub-20. E na sub-20, atletas com 17 anos, né? Que é o caso do Menck, o Gabriel e o próprio Luiz Otávio. O nosso programa de vinculação dos atletas com o clube, uma outra preocupação que a gente tem é de cada vez criar ações para que esse atleta que joga na nossa categoria de base tenha o senso de ser colorado. O que é ser colorado? Para nós é de extrema importância isso. Então, assim, a gente tem feito ações que os meninos, todas as categorias já visitaram o museu, vêm conhecer a história do Internacional. A gente recebe a visita de ex-atletas que foram formados nas categorias de base e foram referência, né? O caso do Nilmar, que teve poucos dias no CT, conversou com os meninos, contou a história dele, desde a chegada dele no Inter, como foi, do processo de alojamento, da dificuldade, de como chegar no profissional, o quanto o Nilmar foi reserva dentro de praticamente todo o período de categoria de base, foi se tornar titular no final do processo e virou o grande atleta e o grande ídolo do clube. A gente traz os meninos para os jogos, o ônibus traz eles nos finais de semana, quando não tem escola, né, eles vêm, participam ativamente como torcedores, vivem o estádio, vivem o dia do jogo, né, isso é extremamente relevante e importante para nós. E a gente tem a aula colorada, que é uma aula sobre a história do Inter, sobre os principais ídolos do Inter, sobre os campeonatos que o Inter já venceu. É aplicado também um testezinho para eles poderem ter esse conhecimento e são premiados aqueles que têm a melhor nota, assim como são premiados os que têm as melhores notas na escola normal. A nossa integração do centro de treinamento e também a integração da categoria de base com a equipe principal viveu um momento que foi um momento muito triste para o Rio Grande do Sul, mas ele foi um momento muito importante para esse tema, porque a gente acolheu e recebeu a equipe principal no CT Alvorada. E eu ouso falar que nesse período, nos últimos 12 anos, eu acho que foi em 2012 que o Inter se transferiu para o CT Alvorada e terminou o centro de treinamento aqui da categoria de base, o momento mais importante de integração. Eu falo porque as comissões técnicas se encontravam no dia a dia. Em muitos momentos, o Roger estava almoçando com o treinador do Sub-15, do Sub-20, no mesmo refeitório. Eles se encontravam, em alguns momentos, se discutiam, falavam sobre futebol, porque se viam no dia a dia. Os meninos também, os meninos viam os ídolos, os jogadores profissionais, estavam muito perto do sonho, olhando o jogador profissional treinando no centro de treinamento do CT Alvorada. E isso ficou um legado. E esse legado é a nossa volta, a participação, depois da reconstrução do CT do Parque Gigante, do Sub-20 voltar a treinar no Parque Gigante. Para 2025, a gente tem o projeto com o Rodrigo aqui da construção do vestiário no Parque Gigante para ser utilizado pelas categorias de base, melhorando essa logística, né, para a gente poder trazer os meninos e eles treinarem aqui no Parque Gigante, está muito próximo. Só que isso só vem dado muito certo, não só pela questão física, mas pelas pessoas que estão envolvidas no processo também. O André Mazzuca é um profissional com origem das categorias de base e nunca deixou essa origem. É um profissional que tem essa origem. O D'Alessandro é um profissional, é um jogador, um profissional formado nas categorias de base, que viveu isso, e o último trabalho dele no Cruzeiro teve muito envolvimento com a transição da base com o profissional, o que tem nos ajudado muito, muito mesmo, nesse processo, e ele tem contribuído muito. O Roger é um profissional formado na base, e toda a comissão técnica dele acredita nesse processo de um projeto desportivo que tem espaço para os jogadores da base. Isso tem facilitado muito. Eu vou até falar algo que não sei se
Se eu poderia, mas o Roger é a terceira semana seguida que na folga dele, ele podia estar em casa, ele podia estar curtindo os filhos, ele podia estar descansando, ele vai por livre e espontânea vontade para o CT de Alvorada e fica a tarde toda lá, falando com os treinadores, conversando com os coordenadores, querendo saber dos meninos quem está bem, como está. Para nós é fantástico isso, é algo sensacional. E o resultado disso é esses jogadores que estão na equipe principal, né, de extrema importância. Falando também para 25, que a gente falou do Parque Gigante, de poder treinar no Parque Gigante também, está muito próximo. A gente pode colocar aqui as metas esportivas que a gente vai ter para 25, que é ser campeão gaúcho sub-20, é ser protagonista no Brasileiro, nas competições nacionais, é a volta das categorias em participação em competições internacionais. Mas a nossa maior meta, o nosso maior objetivo é entregar os atletas com o melhor desenvolvimento para a equipe, no maior número para a equipe principal. A gente tem uma meta, um número. A gente tem uma meta de anual colocar 6 atletas na equipe principal. Essa meta, esse ano, provavelmente já está muito próxima de ser alcançada. E se a gente continuar nesse caminho, colocando atletas, tendo essa ponte da base para o profissional muito firme, muito bem construída, como está nesse momento, e por isso que eu digo, é um momento muito importante do Internacional nos últimos anos dessa ligação, nós vamos ter muitos e muitos ativos dentro do plantel do Internacional e o que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge Andrade, diretor executivo de formação e transição do Esporte Clube Internacional.